Olá, iniciando então mais uma apresentação do Brain Support pelo Brain Latam, de um Knowledge Base. Nessa apresentação eu vou falar sobre os astrócitos e sua contribuição no estado de consciência. Eu sou Clarissa Cavarsan Miller e vou falar um pouquinho sobre as possibilidades de estudo nesse sentido da contribuição dos astrócitos no estado de consciência e inconsciência. Bom, voltando um pouco ao background, o que seria o estado de consciência? Consciência é tudo que nós experimentamos no mundo exterior. Essas experiências do mundo exterior, elas internalizam, né, de diversas maneiras. Nós recebemos estímulos de vários tipos, sensoriais ao nosso organismo. E esses estímulos, então, eles são traduzidos em sinais elétricos ou inclusive químicos. E esses sinais, então, vão permanecer e nos dar a percepção do mundo. E essa percepção do mundo, então, vai ser a base de todo o nosso comportamento. Nosso comportamento, a partir daí, ele será baseado em experiências prévias. A consciência ela pode ser alterada por diversas formas, como, por exemplo, pelo uso de drogas, como no caso da anestesia, a anestesia geral. A anestesia geral ela gera um estado de inconsciência e que não é do interesse de ninguém que esse estado de consciência desapareça durante um procedimento cirúrgico, por exemplo. Mas, entretanto, existem algumas situações em que pode ocorrer um desequilíbrio desse efeito da anestesia e acontecer alguns estados de alerta, inclusive de acordar. Então, o paciente pode sentir algumas coisas e ouvir, por exemplo, durante o efeito da anestesia geral. Por outro lado, existem algumas pessoas, isso dado uma enorme variabilidade ao efeito da anestesia, existem algumas pessoas que podem chegar a sofrer efeitos negativos em relação ao efeito da anestesia, chegando inclusive ao estado de óbito. Aqui a gente tem um gráfico que essa possibilidade, né, de morte relacionada à anestesia, ela aumenta com o passar da idade. De diversos estudos em relação à população celular do sistema nervoso e a sua importância no estado de consciência, já se sabe que os neurônios eles são muito importantes para esse estado de consciência, eles contribuem para esse estado de consciência e inconsciência. Esse tipo de estudo é possível pelo uso de registros de atividade neuronal, como, por exemplo, pelo uso de registros de sinalização de cálcio ou pelo registro elétrico usando microeletrodos. A sinalização de cálcio é possível de ser estudada no animal, inclusive vivo, inclusive nele acordado ou dormindo. Essa possibilidade existe pelo uso de um microscópio chamado Two-Photon. Esse microscópio ele possui a capacidade o poder de fazer imagens mais profundas no tecido. E a possibilidade de fazer uma imagem no animal vivo, ela existe nesse tipo de procedimento. É feito, então, uma abertura, uma craniotomia na cabeça aqui do animal, e ele é, então, imobilizado no microscópio. Aqui tem a possibilidade de fazer várias outras coisas, várias abordagens, administrar drogas, fazer registro elétrico, como é mostrado aqui, e a imagem propriamente dita pelo microscópio de fóton, com marcadores, no caso, fluorescentes, que sinalizam a presença de cálcio.
Já tendo sido analisado os neurônios, um outro grupo de pesquisadores foi analisar o papel dos astrócitos. Qual seria o papel dos astrócitos e como está a atividade dessas células durante o estado de alerta e durante o estado de anestesia geral. Para isso, eles utilizaram os animais com os astrócitos marcados com a proteína GFP, então eles estão representados aqui em verde, e um marcador de cálcio, que é esse ROD2. O ROD2, então, ele vai florescer na presença de cálcio. Feito, então, o mesmo procedimento, né, de imobilização do animal embaixo do microscópio, com abertura no crânio, e, inclusive, um registro de eletrocardiografia. Foi feita, então, a análise da atividade dessas células aqui no córtex do animal. Com ele acordado e também sob efeito de isoflorano, ketamina e uretano. Desse procedimento, então, foi possível obter esses dados, demonstrados aqui nesse gráfico. Temos aqui, em preto, os dados da eletrocardiografia, que está representado como uma razão entre ondas de baixa frequência sobre ondas de alta frequência. E a gente vê, então, que quanto maiores números de baixa frequência, vamos ter, então, um maior valor para essa razão. O que indica, então, que com o aumento da curva aqui durante a anestesia, temos, então, mais valores de baixa frequência, ou seja, uma menor atividade cerebral cortical durante a anestesia. E, por outro lado, aqui, então, temos a escala do sinalização de cálcio e, claramente, observa-se uma diminuição da sinalização de cálcio durante a anestesia em comparação com o estado acordado. O que é invertido no período de recuperação. Então, na recuperação, o cálcio volta a aumentar, a concentração de cálcio volta a aumentar, assim como a atividade neuronal também volta a aumentar, dos astrócitos. Sendo assim, é possível concluir que os astrócitos eles apresentam uma interação muito maior com os neurônios do que era sabido até agora, né? Eles possuem um papel bem importante, pois eles podem ter um papel aí muito importante nesse turn on and off, e entendendo melhor o papel desses astrócitos no período de consciência e inconsciência, vai facilitar, né, dessa forma, conseguir se controlar melhor os efeitos da anestesia geral, por exemplo. Mais informações sobre esse tema pode ser encontrado no blog do site Brain Support. E é isso. Muito obrigada.